Bom dia, meus irmãos. Vamos iniciar nossa aula da Escola Dominical? Vamos fazer uma oração antes? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por este tempo que temos de aprendizado da Tua Palavra. Nos direcione, Senhor, nos capacite a entender aquilo que lemos e estudarmos, e que Teu Espírito nos conduza também na prática da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, para entrar no tema de hoje, eu vou precisar dar uma revisada na aula passada, porque uma lição está muito ligada com a outra, e aí, só para a gente não perder pontos, eu vou voltar um pouquinho na aula passada, tá? A aula passada, o Zé Mauro falou sobre se é possível ter certeza da salvação. E aí eu vou trazer alguns pontos que o autor trouxe aqui na lição, para a gente poder gravar esses pontos e entrar na lição de hoje. É bem provável que a lição de hoje eu não vou conseguir terminar ela hoje, tá? Eu vou tentar correr para terminar, mas se não der, domingo que vem a gente termina ela. Vamos lá, é possível ter certeza da salvação? Como dissemos, o maior objetivo da Bíblia é falar sobre como podemos ser salvos. Podemos ser salvos mediante a obra redentora de Cristo, que, por um lado, pagou nossa dívida diante de Deus ao morrer em nosso lugar, e, por outro, colocou sobre nós sua justiça, nos tornando justificados. Então, o primeiro ponto que o autor traz é que, quando a gente está falando de certeza de salvação, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que, para a gente ter acesso à salvação, foi preciso que Cristo nos salvasse. Então, o primeiro ponto é esse. E aí ele traz os pontos seguintes em detrimento disso que ele acabou de falar. O primeiro, uma segurança verdadeira através da salvação em Cristo Jesus. E aí, lá em João 6,47, eu vou ler, diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, isso aqui é uma afirmação que Cristo faz, não é um questionamento, não é algo que deixa dúvidas, é uma afirmação. Quem crê em mim tem a vida eterna. E isso nos traz a segurança de termos a certeza de nossa salvação. Porque se nós temos a certeza que nós cremos em Cristo Jesus, e com isso nós temos a ação do Espírito Santo em nossa vida, logo, pelo texto que nós acabamos de ler, nós temos a vida eterna. Então, quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como seu Salvador, isso tem um significado jurídico perante Deus. Por quê? Porque a justiça que Deus deu, através da salvação de Cristo Jesus, o torna justificado perante Deus. A fé coloca o convertimento no estado de perfeita justificação diante de Deus, o estado que os reformadores definiram como sendo forense, ou seja, perante um fórum divino. E aí, um outro texto, que é Romanos 5,1, diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é essa paz? Essa paz é justo a certeza de que, por eu ter sido salvo por Deus, por Cristo ter me salvado, por eu ter sido justificado e eu estar em um estado forense perante o fórum divino de Deus, eu tenho paz porque eu sei que eu sou salvo. E aí nós vamos entrar no segundo ponto desse texto, desse tema, que é: alguém pode perder a salvação? A certeza da nossa salvação descansa sobre a imutabilidade de Deus. Então, nós servimos a um Deus que ele jamais muda. Ele nunca vai mudar, porque ele é imutável. Dentre aqueles que creem que a salvação não se perde, desenvolveu-se um slogan para definir bem a posição. O slogan diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Essa frase pode sugerir que, uma vez que alguma pessoa fez uma decisão por Cristo, ela pode viver a sua vida irresponsavelmente e, ao mesmo tempo, plenamente confiante de que jamais poderá ser condenada. Porém, quando nós vamos ver o que Cristo falou para Nicodemos, Cristo diz que, para que uma pessoa seja salva, ela tem que passar por um processo de novo nascimento. E o que é o novo nascimento? Você morreu daquele velho homem, daquelas velhas atitudes que você tinha, e você passa a ter novas atitudes. Então, a partir do momento que eu morri, eu tive um novo nascimento, e, portanto, eu sou salvo, eu não vou ter uma prática irresponsável das minhas ações por achar que eu sou salvo. Então, a pessoa que acha que crê
que acha que é salva, mas continua vivendo de forma completamente diferente daquilo que a palavra de Deus ordena, na verdade, essa pessoa não é salva. Então, é o contrário. Não é que eu posso viver de forma irresponsável e ainda assim eu vou ser salvo porque eu falo que eu creio em Jesus. É o contrário. Se eu vivo de forma irresponsável, na verdade eu não creio em Jesus mesmo falando e achando que creio. O Espírito Santo cria uma nova vida em nossa alma. E aí o autor traz assim: entretanto, a salvação também é um processo, é um ato contínuo de Deus em nos tornar justos. Esse processo recebe o nome de santificação. Para que alguém seja de fato salvo, é necessário que este processo tenha sido iniciado em sua vida. Portanto, para que alguém diga, uma vez salvo, salvo sempre, é preciso que tenha sido realmente salvo. E para ser realmente salvo, é preciso que haja uma transformação. Alguém que não evidencia essas coisas será condenado, não porque perdeu a salvação, mas porque de verdade nunca foi salvo. A ideia do novo nascimento, por outro lado, nos conduz ao conceito de segurança da salvação, pois seria completamente absurdo existir um nascido de novo e depois existir um morreu de novo. Que é, uma vez até conversando com um amigo meu a respeito da predestinação, da salvação, e ele falou, cara, mas como assim eu volto a pecar e eu continuo não perdendo a salvação? Eu falei, cara, é diferente. O seu nome, ele já está escrito no livro da vida. Deus não fica lá escrevendo, depois ele vai e apaga. Aí ele escreve de novo porque você converteu. Aí você errou de novo, ele vai lá e apaga. Não é assim. O seu nome já está escrito desde o início. E aí é o que o autor traz. A Bíblia fala em nascer de novo, mas ele não fala em morrer de novo. Se você nasceu de novo, você é salvo e será sempre salvo. Em Romanos 8,30, está escrito assim: e aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. E isso torna-se uma ordem da salvação. Então, ele chama, ele predestina aqueles que serão salvos, ele chama aqueles que ele predestinou, e ele justifica aqueles que foram chamados e predestinados. E aí, o último ponto da última lição, que é preciso perseverar. Perseverar. Mas é preciso lembrar que a Escritura diz que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Cremos que todo crente verdadeiro será capacitado por Deus para permanecer firme até o fim. Por isso, os reformadores falaram da perseverança dos santos, falando que... perseverando dos santos, quando queriam explicar a certeza da salvação. Eles não queriam dar a entender que alguém será salvo sem perseverança, mas tinham a plena convicção de que todos os verdadeiros crentes capacitados e habilitados pelo Espírito Santo perseverariam até o fim. Então, os adolescentes de 12 a 17 anos vão ter uma aula especial para vocês ali do lado. Então, quando nós estamos falando de perseverança, a gente não pode entender jamais como uma perseverança que parte de nós. Por quê? Até a perseverança, quem nos conduz a perseverar na palavra de Deus é o Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do pecado. Então, esses foram os 3 pontos da lição passada, e aí nós vamos entrar na lição de hoje, que é salvação é somente pela graça. Não é uma pergunta, é uma afirmação. É uma lição, como eu disse, muito grande. Então, nós vamos entrar nos pontos devagar nessa lição para a gente poder conseguir acompanhar o que o autor traz para a gente. Algo que sempre inquieta os novos convertidos é a relação entre graça e lei, que às vezes é compreendida como sendo a relação de Antigo e Novo Testamento. Às vezes se diz que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas através da obediência da lei. E isso, na verdade, é uma falha enorme nós pensarmos que quem viveu no Antigo Testamento antes da vinda de Cristo era salvo por causa do cumprimento da lei, porque não era. Porque se alguém... ninguém jamais conseguiu cumprir a lei como um todo. Ninguém cumpriu a lei de forma integral, do início da sua vida até o fim. E se alguém não cumpriu a lei do início até o fim de forma integral, Cristo fala que quem tropeça em um ponto, tropeçou em todos. Então ninguém cumpriu a lei. Então, se as pessoas eram salvas por causa do cumprimento da lei, ninguém foi salvo antes de Cristo. E nós sabemos que isso não aconteceu. Algumas igrejas continuam pregando o uso da lei e de costumes para o cristão,
como a observância do sábado ou a proibição de certos alimentos, enquanto outras dizem que a lei já não tem qualquer função para o crente, o que também é um erro. E aí nós vamos entrar nos pontos da lição, e o primeiro foi de graça. Percebemos que o movimento evangélico moderno não conseguiu se libertar das práticas do asceticismo e do legalismo. Isso pode ser visto pela ênfase de certas denominações sobre o vestuário, a abstinência de entretenimentos, bem como de comidas e bebidas, ou na exigência da observação de certos ritos referentes ao batismo, à Santa Ceia ou ao sábado, como necessários para a salvação. E aí, esse negócio eu sofro até em casa, né, Jota? O meu pai, nós temos a descendência judaica e meu pai tende a gostar muito de alguns ritos relacionados ao judaísmo. E algumas igrejas que a gente vê aí, ainda tem um apego muito grande com essas coisas. E aí nós vamos destrinchar alguns deles e explicar o porquê que isso não pode ser feito hoje. Alguém vai pegar o texto para mim de Efésios 2:8. Quem pegar, dá o grito aí que eu vou levar o microfone. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando nós estamos falando que foi de graça, e o que ele leu, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós lemos esse texto, o que nos fala a respeito de função das boas obras? Qual que é a função das boas obras quando a gente lê esse texto? Se nós somos salvos pela graça e pela fé, e essa fé não vem de nós. Não somos nós que nos incluímos a fé no nosso coração. O mesmo texto diz que a salvação é um dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Se você pegar a continuidade do texto, fala que não por obras, para que ninguém se glorie das suas próprias obras. E acrescenta, pois somos feitura dele, criado por Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos salvos, e aí... Esse? Mas ele tem que ligar a cabo aqui. Põe o Lourenço para ficar dando com esse microfone. E aí, o que o autor traz é uma diferença de interpretação. Que, na verdade, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para boas obras. E aí, o cristão, aquela pessoa que é salva, ele passa a ter que fazer as boas obras, não para ser salvo, mas porque ele foi salvo. Então, eu sou salvo e eu mostro, através das minhas obras, como eu fui salvo. E aí, as minhas obras para com as pessoas não é porque eu estou buscando salvação através delas. São os frutos da regeneração e da verdadeira conversão. Romanos 3, 23 a 24. Alguém lê para mim, por favor. Romanos 3, de 23 a 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem... É 23, 24? Ah, tá, eu achei que era 23. Então, o autor, Paulo, traz aí em Romanos que nós fomos salvos, de novo, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. De novo, não foi por obras, não é por causa de alguma coisa que nós fizemos, nada que nós fizéssemos poderia comprar a nossa salvação. Então, de novo, gratuitamente, foi de graça essa salvação. E, se você observar o texto aí que o Vitor leu, em Efésios 2:8, pois pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se nós falarmos que nós somos salvos pela fé, mesmo a fé não é nossa. Mesmo a fé que nós temos em Cristo, foi Deus que nos imputou essa fé. Não oferecemos a Ele a nossa fé.
e em troca ele nos dá a salvação, porque mesmo a fé vem dele, como diz em Efésios 2:8. Tudo o que acontece com relação à nossa salvação é regido pela palavra gratuitamente. Alguém pode oferecer algo valiosíssimo e dizer que não precisamos pagar nada. Mas se alguém lhe oferecer 1 centavo e ele aceitar, já não é mais de graça. É a ilustração que o autor traz. Se a gente tivesse que pagar 1 centavo por nossa salvação, beleza, seria muito barato, mas não seria de graça, nós estaríamos pagando. E no caso da salvação não é isso. No caso da salvação, nós realmente fomos salvos de graça. Nós não tínhamos nada que poderíamos dar a Deus como pagamento. E aí, às vezes a gente pode pensar que, beleza, mas para que eu seja salvo, nós temos que crer. Então, essa crença não seria um pagamento por essa salvação? E aí o autor traz assim: dizemos que o que alguém precisa fazer para receber a salvação é crer, mas nem mesmo a fé pode ser considerada uma obra minha, ou então ele daria uma espécie de pagamento. Quando Paulo diz em Efésios 2:8, e isto não vem de vós, é dom de Deus, ele está dizendo que todo o conjunto da salvação é um dom de Deus, inclusive a fé. Disso decorre o que seremos salvos pela graça, e não seremos salvos de maneira alguma. E aí, só voltando ali, Valquíria, era na questão de perder a salvação, que era a dúvida. O que o autor disse sobre a perda da salvação, foi o seguinte: o primeiro ponto que ele traz para a gente afirmar que nós não perdemos a salvação é: Deus não muda. Então, se Deus uma vez considerou uma pessoa como salva, essa pessoa vai ser salva, porque Deus é imutável. E aí, isso também não nos traz o conforto de poder viver deliberadamente, da forma como a gente quiser. Por quê? Porque uma pessoa que é realmente salva, ela precisa nascer de novo. Se ela nasceu de novo, ela não vai ter mais as práticas antigas. Ela pode errar em algum momento de pecado, mas o Espírito Santo já vai informar ela a respeito do pecado, vai constranger ela em relação ao pecado, vai ter o arrependimento e ela volta a andar nos caminhos do Senhor. Então, essa é a diferença. A pessoa que vive deliberadamente e fala: não, mas eu creio em Jesus, então eu sou salvo, na verdade ela acha que crê, mas ela não crê. Porque a crença verdadeira e o nascer de novo que Cristo falou causa mudança de vida na pessoa. Então, a brincadeira que a gente fez aqui é que jamais Deus ficaria escrevendo o nome da pessoa e apagando, escrevendo e apagando. Ele escreveu e o que está escrito jamais será apagado. Ficou claro? O segundo ponto dentro desse tema de que a salvação é pela graça é o papel da lei. E aí é um tema talvez um pouco mais polêmico ou de difícil entendimento, mas nós vamos tentar. Se não der, o pastor está ali dentro também, ele explica. Deus teve o mesmo jeito de salvar os pecadores. A salvação em ambos os testamentos é pela graça e não pela lei. Mas o simples fato de Deus ter revelado juntamente com a lei moral também a lei cerimonial, cujo significado central era a expiação, já demonstrava que a salvação não era regida pela observância dos mandamentos. Quando Deus estabeleceu o sistema de sacrifícios onde animais eram sacrificados para expor o pecado dos homens, deixou bem claro que a salvação sempre foi e sempre será pela graça. Somente a graça de Deus poderia aceitar que um animal fosse sacrificado no lugar do homem, isentando o homem de pagar com sua vida pelos pecados. Porque se a gente observar a lei, e o que a Bíblia traz é que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, se o homem não cumpriu a lei, ele deveria morrer. Mas ainda assim, pela graça de Deus, era aceito que o homem fizesse sacrifício de animais. E o que o autor traz é exatamente isso. Tanto é pela graça de Deus, porque a graça de Deus permitia que um cordeiro fosse sacrificado no lugar do homem, que deveria morrer, para que houvesse a expiação de seus pecados. E aí, quando a gente traz isso para nós, hoje, o cordeiro, que é Cristo Jesus, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu na cruz para tirar os nossos pecados. Então, ocorreu da mesma forma que era no Antigo Testamento. Um cordeiro precisou morrer para que para que houvesse expiação sobre o pecado dos homens. A lei funciona como preparação para a salvação. Ela é responsável pelo
convencimento do pecado, pois aponta para as nossas falhas. Alguém lê para mim em Romanos 3:20. Quem for ler, levanta a mão, que o Lourenço, o assistente de palco, leva o microfone. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Exatamente. Ninguém vai ser justificado perante Deus por causa do cumprimento ou não cumprimento da lei. A lei serve exclusivamente para nos apontar do pecado, para nos mostrar que nós somos incapazes de, por nossas próprias obras, chegarmos a Deus, que é santo e puro. Segue-se, portanto, que a lei não é uma concorrente da graça. Na verdade, ela é um dos elementos da aliança da graça. Ela foi acrescentada à aliança da graça para cumprir uma função bem específica. E aí está em Gálatas 3,19, esse eu vou ler. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez promessa. E esse descendente é Jesus Cristo. Então, a lei foi adicionada por causa das transgressões do homem, por causa do afastamento da santidade de Deus que o homem teve. E aí Deus coloca a lei para mostrar o quão afastado o homem estava, para poder trazer o homem um pouco para perto de Deus e preparar ele para o descendente que viria, que cumpriria a lei e se tornaria a razão da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Então, a lei inspira a formação das próprias leis gerais que regem a maioria das nações do mundo e age no interior das pessoas sob forma de consciência, impedindo que os homens pequem tanto quanto poderiam pecar. Romanos 2,15, alguém lê para nós aí. Levanta a mão para o Lourenço ir. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que acontece? Quando a gente olha as leis que existem no mundo, leis que regem os países, então a gente pega lá, por exemplo, homicídio não pode. Mas por quê? Da onde que o homem tirou que não pode o homicídio, que é proibido? A base moral para que essa lei fosse criada é a lei de Deus. Porque Deus fala, não matarás. Porque se dependesse do homem, como muitas vezes o homem foge da lei de Deus, ele mata. Então, a lei fala, não roubarás. A lei humana fala que é proibido furtar e roubar. Mas, da onde que veio essa lei? Não foram os governantes lá, os deputados federais que reuniram, e falaram, não, aqui não pode roubar, não, no Brasil não pode, não. Aí nós vamos proibir. Da onde que veio isso? Não foi uma inspiração divina. A lei moral de Deus já existia, e a partir dela as leis dos países surgiram com semelhança à lei de Deus. Alguns países, se não me engano, o Jota entende mais que eu, se não me engano, a Hungria, a lei deles é exatamente a lei bíblica. Eles pegaram a lei de Deus e transformaram na Constituição do país. Então, a lei também serve para isso. A lei que Deus deu serve para regir as pessoas de forma jurídica também nos países. E o outro ponto é que a lei está internalizada no ser humano. Deus colocou essa lei internalizada em nós e para servir de consciência para nós quando nós fazemos algo errado. Então, quando nós erramos em algum ponto, existe uma consciência interna que nos acusa de que nós fizemos errado. E a prova disso que você vê é uma criança que é pequena, que não tem noção de lei, de nada, mas quando ela está mexendo em alguma coisa sua e ela deixa cair, quebrar, ela assusta e fica com medo de você. Mesmo que ela não tenha consciência de que aquilo é um erro. Ninguém nunca falou para ela, se cair, quebrar, isso é errado. Mas ela já tem isso internalizado nela. Então, esse ponto que está em Romanos 2,15, da jurisdição da lei, que ela nos molda. Nesse sentido, ela é a norma de vida para os crentes, um fator de contribuição para a santificação. No propósito de Deus, a lei é um aspecto de graça. Ela só se torna um empecilho para a graça quando as pessoas fazem um mau uso dela,
tentando ser salvos através dela, que não é o seu intuito, como era o caso dos fariseus e do próprio Paulo antes de se encontrar com o Senhor, quando ele ainda era Saulo. E aí nós vamos entrar num subponto em relação à lei, que são os usos e costumes da lei. Deixa eu ver como é que está meu tempo. Dá. Então, quando a gente pega na história, na Bíblia, o que os fariseus faziam, e aí a gente pega, por exemplo, lá quando Cristo estava passando quando ele curou o homem da mão ressequida no sábado, e chegou os homens falando assim, mas você está curando no sábado? Ou seja, eu ignoro a nova vida que a pessoa está recebendo e falo, mas você está curando no sábado? Não pode, não é lícito curar no sábado. E ignora toda a obra de Deus que estava sendo feita. Quando Jesus cura o homem que estava lá no lago, no tanque de não sei falar o nome, Betesda. Obrigado, seminarista, meu hebraico não... No tanque de Betesda, e aí Cristo cura ele e fala, pega o seu leito e sai. E aí os fariseus, mas espera aí, carregar o leito no sábado? Não pode carregar o leito, não. E ignora que o homem tinha ficado lá 30 anos esperando do lado do tanque de Betesda, sem andar, ignora esse fato e fala assim, mas quem que te mandou carregar o leito? Está errado, não pode não. Ou quando os discípulos estavam lá fazendo a colheita das espigas de milho, e eles falam, mas espera aí, você está colhendo no sábado? Você não pode colher no sábado. Então, o sábado, para eles, tinha tomado o lugar de Deus. Isso é só um exemplo, não era só o sábado, eram várias coisas. Os judeus eles tinham a lei de Deus e tinham ainda um livro, não sei se você vai lembrar, Júlio, o nome do livro, que eles usavam como um complemento da lei de Deus, que era o que eles escreviam, alguns adicionais à lei, que os judeus entendiam ser necessários para o cumprimento integral da lei. Então, eram muitas coisas que tinham que acontecer para eles entenderem que a pessoa seria salva no cumprimento da lei. E aí, quando a questão dos usos e costumes, precisamos entender que, de acordo com a Escritura, tudo que se possa desviar a atenção das pessoas do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador não provém de Deus. E por mais que tenha uma aparência de piedade, religiosidade ou boa intenção, deve ser considerado como mundano, perverso e demoníaco. Alguém lê para mim aí Gálatas 5, de 1 a 4. E alguém pega Colossenses 2,16, por favor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada nos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Exatamente, não, está certo. E Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Então, o que acontecia? Esses cristãos estavam sendo apertados, porque, olha, beleza, você é gentil, você se converteu ao cristianismo, só que você tem que circuncidar, cara, porque você está no meio de nós aqui, então, se você não circuncidar, você não é um de nós. E aí Paulo adverte do seguinte, peraí, se vocês estão querendo voltar ao cumprimento da lei, e se vocês impõem isso como algo necessário para que vocês sejam justificados, então a morte de Cristo não valeu de nada para vocês. Porque se vocês precisam ser justificados pela lei, ainda que Cristo tenha morrido, do que valeu a morte de Cristo? Então, vocês decaíram da graça e passam agora a ter que cumprir toda a lei. E aí não é um ponto só mais. E aí, no caso de Colossenses, a mesma coisa. Os colossos estavam sendo apressados, apertados lá, porque chegaram os gentios que comiam carne de porco, que comia peixe de escama, peixe de couro.
E aí, Paulo fala para eles, olha, ninguém pode impor isso a vocês, porque nem comida, nem bebida, nem sábado, nem lua, nem festa, nada disso é superior a Cristo Jesus. E aí é o que o autor traz na questão de tudo aquilo, não só a lei, tudo aquilo que toma o lugar de Cristo Jesus no papel da salvação, tudo isso ele traz aqui como mundano, perverso e demoníaco. Por quê? Porque só Cristo, é só Ele que nos traz de graça a salvação àquele que ele escolheu. E aí, o autor agora ele vai passar por alguns pontos que hoje ainda são falados em algumas igrejas, para a gente ter a noção do até que ponto esses pontos são sadios ou são completamente desnecessários e que nós precisamos tomar cuidado quando nós estamos falando deles. Ele fala assim, será que Deus está preocupado com o nosso vestuário? Com certeza sim, porque Deus não deseja que seus filhos utilizem roupas que ofendam os seus próprios corpos. Porém, Deus está preocupado com o corte de roupa, com o desenho da roupa que usamos. E aí ele diz, quando surgiu um movimento pentecostal, colocava-se muita ênfase no fato de que as mulheres não podiam usar calças ou nem cortar cabelo. Hoje, poucas igrejas ainda seguem esses princípios e, ao deixarem de fazer isso, reconheceram que estavam erradas no passado. E aí, alguém vai ler para mim Deuteronômio 22:5. Antes de ler, não obstante a isso, as igrejas afirmam isso de toda geração e muitas mulheres viveram toda uma vida sob este pesado jugo desnecessário. Este costume se baseava numa lei de Deuteronômio, que aí é a lei que alguém vai ler. Quem vai ler? Lê, Anderson. Obrigado. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faça tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. E aí foi uma má interpretação, porque qual que era o intuito dessa lei quando ela foi dada? De que os homens não se parecessem com mulheres e de que mulheres não se parecessem com homens. Só que, na nossa sociedade, por exemplo, se aqui algum homem vier aqui na igreja usando uma saia, com certeza nós vamos achar estranho, né? Mas existem determinados países onde, se os homens forem usando o turbante, por exemplo, que é um vestidão longo, é normal. Então, essa questão do vestimento, do uso da veste, de cortar ou não o cabelo, é algo realmente cultural. Por quê? Para aquela época, precisava que as mulheres não vestissem turbantes, conforme os homens usavam, e os homens não vestissem as roupas que eram adequadas de mulher, não usassem joias, não usassem brincos, não usassem colares, que eram específicos de mulher. Por quê? Precisava de existir uma separação entre o povo de Deus e o povo do Egito, e entre as pessoas que saíram junto com os judeus do Egito e seguiam para a nova terra. Então, precisava existir uma separação dentro de Israel das pessoas que serviam a Deus das pessoas que não serviam a Deus. E, por isso, mulher não deveria vestir roupa que era destinada para homem, e homem não deveria vestir roupa destinada à mulher. E aí o autor traz um segundo ponto, além da interpretação errada do texto, falando sobre a questão de terem pegado um ponto da lei apenas para considerar um ponto focal e cumprir. Por quê? Se você pegou um ponto da lei, você precisa pegar todos os pontos da lei. Então, você não pode... Não, esse aqui, a mulher não vai poder vestir calça, não vai poder cortar o cabelo, porque a lei diz que nós não podemos fazer isso. Mas, por exemplo, eles deixaram de observar o sábado. Essas igrejas, normalmente, observam o domingo até hoje. Deixaram de tocar o chofar ou a trombeta antes de iniciar o culto. Então, se essas pessoas consideram que a lei, nesse aspecto, é importante e é necessário, ela tem que considerar que toda a lei é importante e é necessária até hoje, e não apenas um ponto. E aí é o que o autor traz. E junto com ela haviam centenas de outras leis, mas essas pessoas resolveram fazer esta lei valer para hoje, enquanto deixaram as outras de lado.
A questão de não cortar o cabelo foi uma distorção de um texto onde Paulo diz, uma vez dentro do contexto de sua própria época, que cabelo comprido é mais digno para a mulher, em 1 Coríntios 11, de 14 a 15. Mas Paulo, em momento algum do texto, proibiu as mulheres de cortar cabelo. O contexto de onde Paulo escreveu isso era que as mulheres queriam abolir o uso do véu dentro da igreja, porque achava que isso limitava elas, e elas queriam uma certa independência desses julgos que caíam sobre elas. E Paulo obrigou elas a usar o véu, porque ele simbolizava naquela sociedade específica de Corinto, que uma mulher era casada e estava debaixo da ordem de seu marido. Então, para aquela sociedade em específico, tanto que você não vai ver isso em nenhuma outra carta de Paulo, ele obrigou as mulheres a utilizar o véu. Por causa desse texto, nós podemos falar que véu é obrigado até hoje, ou que mulher não pode cortar o cabelo até hoje? De forma alguma. Por quê? Porque o contexto era um negócio específico, onde nós não vemos em nenhuma outra carta de Paulo, nós não vemos em João, nós não vemos em Pedro, nós não vemos nos evangelhos, onde se era obrigado a utilizar esse véu. Então, continuamos. A proibição de certos alimentos também fazia parte das leis judaicas. O judeu não podia comer carne de porco, nem beber sangue, nem comer diversos tipos de peixe e pássaros. E aí, quando fala beber sangue, não é nem só o beber sangue, o chorizo que o pessoal chama. É a carne com sangue. A carne que é boa, né? Né, Lourenço? A carne com sangue, mal passada, não poderia. A carne teria que ser bem passada, né, Jota? Não poderia, porque isso era considerado um pecado e que, provavelmente, Deus colocou essa lei por questão de higiene e não por questão de ser necessário, que é uma lei que tem que ser obedecida até hoje. É por questão de higiene. Você pensa, hoje nós temos, às vezes, tem frigorífico aí que põe até papelão na carne. Mas a gente pega frigorífico que tem toda a qualidade de higiene, um boi que é acompanhado desde o nascimento até o corte, a carne chega pronta para nós, com data de validade, onde a gente salga e consegue fazer, fica em temperatura refrigerada até a gente conseguir fazer. Na época, não tinha nada disso. Era, desculpa a palavra, uma porcaria. O boi era tratado de forma toda suja, no meio do esterco, no meio do mato. Não tinha processo de análise do que o boi comia, ele poderia comer qualquer coisa que ele quisesse que viesse na frente dele. O corte era feito com a faca que, sei lá, se lavava a faca quando fazia o corte do boi, sei lá como guardava a carne, talvez com sal, com muito sal para poder preservar a carne, e teria que ser comido rápido, porque mesmo com sal não aguentaria muito tempo. Então, por questão de higiene, para preservar a saúde das pessoas, Deus colocou a lei de não poder tomar o sangue, de não poder comer certos animais, de não poder comer a carne mais crua. Então, essas leis e as pessoas que tendem a trazer essa lei para ser cumprida até hoje, não entendeu qual foi o significado da lei na época. Não teve o entendimento correto. Por quê? Se essas leis foram dadas por questão de higiene e saúde, e hoje nós não temos mais essa necessidade, não tem por que nós continuarmos na observância dessa lei. A primeira, talvez, fosse por questões de higiene, o autor traz, e a segunda, e mais provável, por questões de separação, ou seja, diferenciação com outros povos que comiam aqueles alimentos. E aí, isso também, se for por questão de separação, hoje ela se torna desnecessária, pelo seguinte: naquela época, a igreja, ou o povo de Deus, era uma igreja, além de ser nacionalizada, era o povo de Israel, era uma igreja nacionalizada que estava transeunte. Então, estava saindo de um país que não era o deles e indo para uma outra terra que ainda eles não sabiam onde era e que seria o local deles. Então, você tem um povo que está fora do seu local, de origem, e que precisa viver de uma forma diferente para que possa ser notado a diferença do seu modo de viver. Deixa eu ver o que fala. Então,
o último ponto que eu vou falar hoje, porque não vai dar tempo de terminar a lição mesmo, que é com relação à guarda do sábado. E aí nós entramos num assunto um pouco mais complexo, porque é o seguinte: o sábado é o 4º mandamento de Israel, os mandamentos da lei moral de Deus valem para sempre, muito embora não tenham poder de salvação, pois esse não era o objetivo deles. Então, quando a gente olha os mandamentos do não matarás, não roubarás, não adulterarás, guardarás meu sábado eternamente, todos eles são mandamentos morais e, num outro ponto, são mandamentos que não precisam ser cumpridos para que nós somos salvos. Nós cumprimos porque nós somos salvos, como a gente viu nos 2 pontos anteriores. Porém, esse negócio fica rodando. Não fiz engenharia, né? Dá nisso. Porém, eu vi uma pregação do Franklin Ferreira que eu achei muito interessante sobre esse tema. Porque, de fato, o texto diz: guardarás os meus sábados eternamente. Se é eterno, não muda. Só que, quem vai no hebraico entender de onde a palavra sábado vem, não é um dia da semana. Sábado jamais foi um dia da semana quando ele foi determinado. Sábado é guardarás o meu descanso. O significado de sábado é descanso. Então, guardarás o meu descanso eternamente. E aí, quando nós pegamos isso no original, em momento algum fala que necessariamente tem que ser o 7º dia. A lei, o que a lei ordenava é que guardarás um dia para descanso. Porém, quando veio os mesmos fariseus que nós falamos que, além da lei, ainda acrescentava coisas na lei, falou: não, tem que ser o 7º dia. Tem que começar no pôr do sol da sexta-feira, vai até o pôr do sol do sábado, você tem que tocar o shofar 3 vezes antes de iniciar o culto, você não pode acender fogo, você não pode colher espiga, se alguém tiver doente, você não pode curar, você não pode andar mais de quantas milhas? Não sei, não lembro quantas milhas. 1,5 milha? Acho que é uma coisa assim. Não pode andar, ou léguas, não sei. Não pode andar mais do que isso, você não pode acender fogo. E aí, eu tenho um primo que mora em São Paulo, que ele... Hoje é lâmpada incandescente, né? Mas não, hoje é essas lâmpadas brancas aí. Antes eram aquelas lâmpadas amarelas. E ele trabalhava num condomínio judaico lá em São Paulo. E aí, quando dava o sábado, eles ligavam na portaria do condomínio para ir lá acender a luz para eles, porque eles não poderiam acender fogo. Então, tinha que ir lá o cara que era o porteiro do condomínio, acender as luzes para eles, porque eles não podem acender fogo, então não podia acender aquela luz amarela, porque ela, segundo eles, fazia fogo. Aí, eles acendiam antes do pôr do sol as velas. Então, assim, eles foram acrescentando coisas que eram necessárias para o sábado e que eles seguem até hoje, e que, se não fizer, para eles é o maior pecado de todos. Quando você vai ouvir não sei nem se pode chamar de pregação, quando você vai ver o que eles chamam de culto e tal, falando sobre o sábado, eles praticamente colocam o sábado no lugar de Jesus. Praticamente colocam o sábado no lugar de Jesus com relação à observância do sábado. E aí, quando nós vemos o que Cristo falou para eles, mas espera aí, vocês afirmam isso, mas e se um boi de vocês cair no buraco, vocês vão lá pegar? Se uma ovelha de vocês... E aí eles não responderam, claro, porque eles saberiam que, por causa da ganância deles, eles buscariam o animal deles que tinha caído, mas enquanto em relação aos outros, não, aí não pode fazer nada. E outro ponto é quando nós vamos olhar a igreja primitiva. Primeiro, a gente não pode falar que a igreja mudou a lei por causa desses pontos que eu acabei de falar. E em Êxodo 20, de 9 a 10, eu vou ler, fala assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não é mudado com a guarda do domingo, pois continua sendo um dia de descanso, como é a palavra de Deus, e 6 dias de trabalho. E aí Paulo vai dizer assim, lá em Colossenses: ninguém, pois, vos julgue que é o que a gente leu. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir, pois o corpo é de Cristo. E aí é quando Cristo fala que o sábado foi feito para o homem, para que o corpo do homem pudesse ter um dia de descanso.
e não o homem feito para ter que glorificar o sábado ou endeusar o sábado no lugar de Cristo Jesus. Vou parar por aqui. Na próxima aula a gente volta e eu vou concluir o assunto da observância das leis e entrar na graça educadora. É isso. Vamos encerrar com a oração? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo período que tivemos agora de aprendizado da Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, a crermos somente em Cristo Jesus, que as outras coisas não se tornem ídolos para nós, meu Deus, mas que possamos ter fé apenas em Cristo e que isso é suficiente para a nossa salvação. Obrigado pela salvação que temos em Ti. Em nome de Jesus Cristo, amém.